Aqui quem fala é o José Egea. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos tratar de doutrinação de espíritos em um centro espírita, né? Porque doutrinação é uma coisa nova no planeta, não tinha antes. Mediunidade sempre existiu, desde a da época lá das pitonitas, aquelas mulheres lá de Atenas, né? E então é uma coisa antiga, anterior a Kardec e tudo. Só que não se comunicava com o espírito, mas de uma maneira sem conhecimento, sem muito cuidado, assim, na questão de auxiliar os espíritos. Eles achavam que quem tinha que nos auxiliar era os espíritos, e não nós a eles. Nós, na verdade, quem tem que ensinar os espíritos a viver no mundo espiritual é os médiuns, é os dirigentes, o doutrinador. O doutrinador que é aquele que fala com os espíritos que está envolvendo aí o médium, né? Então, por isso que não se tratou de espírito. A igreja expulsou o espírito, eles exorcizaram, o cinema também, as igrejas agora estão expulsando os espíritos, mandando ele lá para um lugar pior do que de onde ele veio, mas não se tem um cuidado em tratá-los, em ajudá-los, são necessitados. Tem grandes dificuldades de se introduzir no mundo espiritual, porque quando eles estavam aqui encarnados não estudaram. Muitos porque não quiseram, os mais recentes, e outros porque também não tinha. A codificação é uma coisa nova. Antes disso, antes aí de 150 anos, 160, 170, não tinha esse conhecimento do espírito. Então o que aconteceu? Não se fazia tratamento de espírito. Então, nós temos aqui nos livros, a codificação não tratou de doutrinação de espírito. Eles não. A única coisa que eu achei, pode ser que tenha mais, no livro dos médios, lá trata do assunto médios, e lá na pergunta 279, tem um diálogo lá com o espírito que se imagina que é alguém tentando passar tentando convencer o espírito. Só que ele não tinha moral e não conseguiu. Então, 279 é a pergunta do livro dos médiuns. E depois nós vamos encontrar isso em André Luiz, já mais recente, já com Chico Xavier. Nós temos uma doutrinação no livro eu vou pegar ele aqui. Eu pus bastante livro aqui, acabei me... Esse livro, nós temos a doutrinação do Padre Domênico. Então, nesse livro do Padre Domênico, doutrinação do Padre Domênico, é um padre que ele vendeu o terreno da igreja, se envolveu com a mulher, teve filho, e quando os filhos ficou doente, a mulher levou os filhos lá, ele pôs os cachorros para atacar a mulher Então ele achou que quando ele desencarnasse ia para o céu. Prometeram para eles. Esse livro é Obreiros da Vida Eterna, André Luiz. Acho que é o quarto da série. Então nós vamos verificando aí que nesse livro é a primeira doutrinação que se tem, ela é de 1946, deixa eu confirmar aqui, a data do livro é 1946. Né? 1946, então nós temos aí essas informações, e é a doutrinação do Padre Domênico, viu? Eu marquei aqui. Doutrinação do Padre Domênico, 1946. E depois nós tivemos aí já no livro Libertação. No livro Libertação nós já tivemos uma doutrinação, que ele fala lá, o André Luiz comenta que o doutrinador Silva conversava com o espírito numa reunião onde tinha 20 médiuns. Né? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão de quantos médiuns. Nesse livro ele cita que tem 20 médiuns, mas no livro de Desobsessão ele comenta que o ideal seria 5 médiuns. Coincidentemente nós trabalhamos com 5 médiuns, é uma quantia pequena, porque
Quanto mais médio tiver, mais problema o doutrinador e o dirigente tem, porque eles faltam muito. Tem muita gente, faltam muitos, que só vem quando precisa, quando a corda está no pescoço, sei lá, tem um monte de médio aí que só vão para ser ajudados no centro espírita, eles não vão para trabalhar, né? Então, eles vão lá dar uma ajustada, quando estiver bem, eles caem fora. E volta depois tudo detonado, e aí o dirigente e o doutrinador só fica ajustando o médio, só fica cuidando dos médios e não faz a doutrinação, não envolve na parte espiritual. O Emmanuel disse que primeiro nós temos que estar harmonizados e ajudados, o encarnado tem que ser ajudado primeiro, isso está no livro O Consolador, viu? Está no livro Consolador. Que o médium tem que ser tratado primeiro, por quê? Porque ele vai ajudar o desencarnado, né? Passar para ele as informações e os bons recursos, porque o Espírito copia da gente como se tivéssemos xerox, copia da gente o nosso estado, as nossas condições, as nossas as boas condições que a gente tem, então para ele se melhorar, então ele copia isso da gente, ele encosta na gente e copia, ele encosta que quando ele sai melhor. Agora, se o doutrinador não tiver umas piores condições, ele sai pior do que ele chegou, então isso é o que não deve acontecer, né, claro, que em matéria de ajuda. Então ele fala que o doutrinador, os médiuns têm que estar em melhores condições. Por quê? Porque ele falou assim, que é igual Jesus ensinou, que o cego guiando o cego vão cair na ribanceira. Então é melhor o médium estar em ordem, porque senão, como é que ele vai ajudar o semelhante? Não tem como, né? Não passa ajuda nenhuma. Eu vou passar aqui alguns livros que eu tenho de doutrinação, viu? Ó, esse primeiro é do Roque Jacinto. Roque Jacinto era um trabalhador que fez esse livro, né, de doutrinação. É um livro fino. E nós temos também aqui do Hermínio C. de Miranda. Esse livro é sobre doutrinação. Ele também tem umas questões aí, ele fala que tem que ter só 5 médios, ele talvez pegou o redator-chefe que refez a redação do livro, talvez era o mesmo que fez Isso começou lá em Leon Denis, viu? Ele fala que tem que ter 5, aí no livro Desobsessão, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é do André Luiz, no Desobsessão, ele fala que tem que ter 5, mas não é um número X fixo. Coincidentemente nós temos 5, porque também se for muito médio não dá para trabalhar, só fica cuidando do médio e não atende a espíritos que vêm nesse. E tem o livro Voltei. Voltei era de um doutrinador que era do Rio de Janeiro e ele prometeu que quando desencarnasse viria para trazer as informações, né? Então, não tem muita literatura, viu, sobre doutrinação. Sobre mediunidade tem aí um monte sobre espiritismo tem muito, mas doutrinação tem esses poucos aí. Agora, o livro que é muito importante para que seja estudado, que ele fala de doutrinação, é o livro Libertação. Esse livro Libertação, ele fala do Gregório. Tem uma doutrinação, que é fantástica, ou seja, a gente fica empolgado em estudá-la, que é a doutrinação do Gregório. Gregório que era papa e virou rei, era rei e virou papa e essa coisa toda. Então esse Gregório foi para as trevas, ele foi lá ele ficou no departamento onde fazia as cobranças. Então lá tem o diálogo tem de uma mulher que foi lá para reclamar, um camarada que aqui se fingiu de doente para se aposentar mais cedo, foi lá para reclamar, e também tem um escritor de livro que os personagens o perseguiam, ele inventou um monte de personagem aqui, e esse personagem o perseguia depois da morte. Então, ele foi lá para reclamar, e o Gregório o dragão lá faz um discurso, que o camarada que estudar aquele discurso lá e prestar bem atenção, ele vai pensar 1000 vezes, não é nem 10, para praticar o mal. Por quê? Porque lá ele explica bem, que ele fala assim, que eles são a última trincheira da justiça. Lá não escapa. Esse que escapou aqui da justiça terrena, lá não escapa. Eles pegam todos. Pegam para si, né? Porque dominam ele e tomam conta dele. Então, aqui está entregue ao azar.
Não é nem o azar, é aquilo que ele plantou que vai estar colhendo agora, é a colheita. Quando o cara desencarna é a hora da colheita. Então, Jesus já avisou, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E cada um vai colher aquilo que escolheu semear, né? Semear. Então, tem que se prestar bem atenção nessas situações, porque o médium, o doutrinador é quem vai passar essas informações para os desencarnados, aqueles que são enviados para cá, é feita uma triagem, é claro, né? Antes deles vir. E geralmente a gente, quando atende um espírito que envolve o médium, ele está representando toda uma classe, uma categoria, se é que a gente pode chamar de classe, uma categoria de espíritos, né? Ou seja, uma leva de espíritos que estão nas mesmas condições. Aquela doutrinação, ela não é única, né? Nós doutrinamos aqui, quando a gente doutrina um espírito, são milhares, centenas de milhares, eu não sei exatamente quantos que a gente doutrina. Então, é aproveitado, viu? Existe uma economia aí, ou seja, uma maneira de aproveitar a doutrinação e aí os recursos também. Então, nós já falamos aí um pouco sobre os livros e nós vamos encerrando para não passar de 10 minutos, para não ficar muito longo. E peço a vocês aí, aqueles que desejarem, que tiverem a vontade, que possam dar um gostei ou um não gostei, né? Aquele que não gostou, e também podem fazer aí alguma pergunta, alguma colocação, algum comentário, né? Então eu peço a vocês também que se inscrevam no canal para que nós consigamos aí continuar fazendo esses vídeos. E naturalmente esses vídeos são feitos aqui da maneira simples, eu não tenho estúdio, com um celular, e pode captar algum latido de cachorro, aqui de vez em quando passa avião, mas os aviões passam muito à tarde. De manhã quase que não passa para cá, que eles aterrissam à tarde, então pode captar aí um helicóptero, um avião. Então nós pedimos perdão aí por esse incômodo. E também o celular pode tocar nesse instante, então o celular é aberto, né? Então nós agradecemos aí e desejamos que Deus ilumine e abençoe a todos. Graças a Deus.